Existe uma pergunta que eu costumo fazer sempre que eu tenho a oportunidade de aconselhar jovens noivos. Sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com jovens noivos, jovens que estão prestes a casar, tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer. A pergunta é: por que você quer casar com ela? Para ela eu pergunto: por que você quer casar com ele? Eu considero essa uma pergunta muito importante. Mostra a motivação de cada um dos dois. E muitas vezes a resposta que eu tenho ouvido, inclusive dos rapazes, é a seguinte: pastor, eu quero casar com ela porque eu acredito que ela vai me fazer feliz. Pastor, eu quero casar com ela porque eu creio que essa é a mulher que Deus preparou para mim. Essa é a mulher que vai me completar. Essa é a mulher que vai me fazer feliz. Será que essa é a resposta correta da parte de um homem? Para descobrir qual deve ser a nossa motivação principal em tudo aquilo que nós fazemos, inclusive nos nossos relacionamentos, eu quero convidar você a meditarmos na palavra de Deus, no que ela diz no livro de Deuteronômio, capítulo 24, verso de número 5. Por favor, abra a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 24, verso de número 5. Apenas um versículo será o nosso texto inicial de meditação. Nós vamos abrir outros, vamos meditar em outros, mas inicialmente nós vamos ler Deuteronômio capítulo 24, verso 5, depois vamos orar pedindo que Deus nos ilumine. Glória a Deus. Obrigado, Maestro. Vamos ler então Deuteronômio 24, 5, que diz assim: olha que lei interessante, irmãos. Temos descoberto algumas leis intrigantes, inesperadas, surpreendentes para nós. Olha essa aqui: homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. As mulheres amaram esse versículo, não foi? Era para ser no domingo à noite, né? Essa mensagem. Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é o nosso manual perfeito. Não existe outro livro semelhante a ela, porque não existe outro livro inspirado pelo Senhor. Nós cremos, Pai, em tudo que o Senhor nos ensina por meio da Tua palavra, e nós cremos que é o Espírito Santo quem nos guia, quem nos direciona, quem nos ajuda a interpretar esse livro da forma correta. E é isso que nós pedimos, Senhor, que aconteça sempre, inclusive nesses minutos nos quais vamos meditar na Tua lei, que possamos extrair princípios importantes dela. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, Israel era um país no qual, de forma geral, todo cidadão acima de 20 anos deveria estar pronto para fazer parte do exército e para ir à guerra. De forma geral, todo cidadão, não apenas aqueles que eram do exército, mas todo cidadão israelita acima de 20 anos deveria estar disposto a fazer parte do exército e, se preciso fosse, ir à guerra, guerrear. Nós vemos isso em textos como, por exemplo, Números, capítulo 1, que é o livro anterior. Volta comigo lá para Números, capítulo 1, versos de 1 a 3. Esse texto diz assim: Números, capítulo 1, versos de 1 a 3.
No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, ou seja, nome por nome, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contareis, segundo os seus exércitos, tu e Arão. Então, a primeira coisa que Deus faz no livro de Números é pedir que Moisés conte a quantidade de soldados. Quantos soldados há em Israel, divididos por tribo, divididos por família? Deus queria que o povo nomeasse os seus soldados, todos aqueles capazes de sair à guerra de 20 anos para cima. Porque em Israel, diferentemente do Brasil, havia a cultura de guerra. Aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos, né? O sonho da maioria dos jovens é fazer o exame e ser reprovado. Você já vai querendo, você já vai castigando, né? Fazer o exame para entrar para o exército, porque você não quer. Há exceção de alguns, claro, alguns sonham com isso, querem fazer parte do exército, mas culturalmente falando, o povo brasileiro não quer nem saber de guerra, né? De jeito nenhum. Já outros países, por exemplo, como os países árabes, o que nós vemos nas imagens? Crianças já segurando um fuzil, né? Crianças já segurando uma arma. Não estou dizendo que isso é certo, não, mas é a cultura deles. E em Israel também havia a cultura de guerra. Israel via a guerra como algo santo, como algo que fazia que fazia parte da vontade do Senhor. Então, de forma geral, todos aqueles que tivessem de 20 anos para cima deveriam ir à guerra, sempre que a guerra existisse. Porém, irmãos, havia exceções para essa regra. Nós vemos, por exemplo, algumas exceções no capítulo 20 de Deuteronômio. Agora vai comigo para Deuteronômio, capítulo 20, versos 5 a 9. Todo israelita deveria ir para a guerra? Sim, essa era a regra geral. Porém, haviam exceções. Aqui nós vemos algumas exceções em Deuteronômio 20, a partir do verso 5. Olha o que a palavra de Deus instruía o povo de Deus, os oficiais, os líderes a fazer. Deuteronômio 20, verso 5 diz: os oficiais falarão ao povo dizendo: qual homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a consagre. Verso 6: qual homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa. Isso no campo de batalha. Torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a desfrute. Verso 7: qual homem que está desposado, ou seja, comprometido, noivo, com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a receba, ela case com outro, porque você morreu. Verso 8: e continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Então, o que nós vemos aqui, irmãos? Algumas exceções. Aquele que construiu uma casa e ainda não a consagrou, não deveria ir à guerra. Ele era incentivado a não ir. Aquele que plantou uma vinha, não desfrutou da vinha, vai lá, desfruta, não precisa vir para a guerra não. Aquele que estava desposado, comprometido com a mulher, não casou com ela ainda, pode ser que você morra no campo de batalha, volte, case com ela, senão o outro vai casar. Os medrosos, voltem, é melhor você nem estar aqui. Se estiver com medo, nem venha guerrear não, porque você vai infectar
as outras pessoas com medo também. Então havia exceções, né? De forma geral, a ideia era evitar que essas pessoas não inaugurassem algumas coisas, não desfrutassem de algumas coisas novas que haviam recebido. Nessa linha de exceções, nós temos o verso que lemos no início e no qual vamos meditar hoje. Eu convido você a voltar lá para Deuteronômio, capítulo 24, verso 5. Aqui nós temos outra exceção. Além daquelas que nós lemos no capítulo 20, nós temos mais uma. E o interessante, irmãos, é que essa lei, ela vem logo após a lei que nós estudamos domingo passado, que fala sobre divórcio e recasamento. E lá proíbe duas pessoas de se recasarem, duas pessoas que haviam se divorciado, naquele caso, eram proibidos de voltar. Então, nos versos anteriores fala sobre o fim do casamento. Já aqui no verso 5 fala sobre o começo do casamento. O que essa lei do verso 5 realmente dizia? Vamos ver partes por parte. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Então o versículo começa mostrando duas coisas que eram proibidas em relação ao homem recém-casado. No hebraico, recém-casado é um homem que toma uma nova mulher. Então isso pode significar alguém que está casando pela primeira vez, ou alguém que está casando por uma segunda ou mais vezes, uma nova mulher. Isso está lá no hebraico, né? Alguém que toma uma nova mulher. Nós sabemos inclusive que na época de Moisés, um homem poderia até ter mais de uma esposa, né? Não era proibido, isso era controlado. Proibido naquela época não era. A nossa lei brasileira, ela não permite, né? E fique bem claro isso. Então, diz duas coisas que são proibidas em relação ao homem recém-casado. Primeiro, ele não sairá à guerra. Ele não sairá à guerra. Segundo, nem se lhe imporá qualquer encargo. O encargo aqui seria uma carga muito pesada sobre aquela pessoa. Digamos, uma tarefa muito pesada. O governo não poderia dar uma tarefa muito pesada para esse homem, um encargo muito grande sobre ele. Então, ele não poderia ir à guerra nem receber nenhum encargo. Então, primeiro o texto diz o que não deveria ser feito em relação a ele. E aí depois o texto diz o que deveria ser feito. Por quê? Que ele não deveria ir à guerra nem receber nenhum encargo. Olha a continuação do verso. Por um ano, ficará livre em casa. Ficará livre em casa não quer dizer que ele vai ficar com a porta trancada e não vai nem poder sair antes que não. Ficar livre em casa significa que ele não vai poder se ausentar por muito tempo, como um soldado precisava se ausentar, né? Precisava ir para a guerra e às vezes eles passavam 2, 3 anos fora. Então isso ele não poderia fazer, teria que ficar livre em casa. E final do versículo diz: e promoverá felicidade à mulher que tomou. Impressionante essas palavras, né? E promoverá felicidade à mulher que tomou. Algumas versões dizem assim: e ele será feliz com a mulher com quem casou. Parece mais igual, né? Ele vai ser feliz com a mulher. Mas eu queria dizer para os homens que na verdade a ideia aqui é essa mesmo. É que o homem vai promover felicidade para a mulher. Não é nem que ele vai ser feliz com ela, em igualdade, né? Aqui diz que ele vai promover felicidade para ela. É claro que ao promover felicidade para a mulher, ele vai também receber felicidade da mulher. Mas a ênfase aqui é no homem fazer a mulher feliz. A ideia é essa, né? Por um ano, não sai à guerra, não se envolve com nada pesado, porque a sua função, a sua tarefa, a sua preocupação durante um ano é fazer a sua mulher feliz. Tanto é que o título que eu coloquei aqui para essa mensagem foi: faça a sua mulher feliz. Interessante, né? Então, irmãos, essa é a ideia de Deuteronômio 24,
verso 5. Como eu disse, é muito parecido com Deuteronômio 20, versos 5 a 9. A ideia é que não se deixe de desfrutar aquilo que Deus deu. É que não se deixe de desfrutar aquilo que ainda não se desfrutou. E eu não sei vocês, mas para mim esse verso tem muitas lições a nos ensinar. Às vezes nós passamos despercebidos pela palavra de Deus, e nós não aprendemos o que precisamos aprender ou o que o texto quer nos ensinar. Que princípios nós aprendemos aqui? Que lições? Primeiro, eu aprendi muito sobre Deus aqui. O que eu aprendi sobre Deus? Eu quero compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, o nosso Deus não é um general desesperado por soldados. Primeira coisa que eu vejo aqui é que o nosso Deus não é um general desesperado por soldados, como muitas vezes nós vemos nas guerras, né? O governo americano, durante as guerras, fez uma grande propaganda por mais soldados. Nós sabemos que todos os governos precisam fazer isso. Muitas vezes se desesperam por mais soldados. Mas eu queria dizer que nosso Deus não. Nosso Deus não está desesperado por soldados. Na verdade, Ele é capaz até de incentivar os soldados a não participarem da guerra. O nosso Deus é capaz até de dizer: olha, se você está com medo, volte para casa. Se você não está querendo vir, então não venha. Se você acha que não deve participar, então não participe. O nosso Deus é desse tipo. E me lembra muito a pergunta que Jesus fez aos apóstolos. Quando Jesus pregou palavras duras para a multidão se ausentou. Os 12 ficaram com Jesus. E aí vocês lembram que Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês não querem ir também não? Vocês não querem me deixar também não? Esse é o nosso Deus. Nós precisamos entender que nosso Deus não está desesperado por pessoas para participar de uma guerra, porque sozinho Ele pode vencer qualquer guerra. Deus não precisa de nós para vencer batalhas. Na verdade, nós é que precisamos dele. E nós precisamos entender isso, irmãos. Deus não nos chama a guerrear por causa dele. Deus nos chama a guerrear por nossa causa, porque Ele sabe que vai ser bom para nós. Então, em vários momentos da palavra de Deus, nós vemos Deus chamando o povo para a batalha, mas nós vemos também Deus orientando algumas pessoas a não participarem. Pessoas que estavam com medo iam, de certa forma, influenciar os outros. E aqui, você está recém-casado, não precisa vir não, fique triste não, porque a batalha não vai ser perdida por sua causa, né? Então isso é algo muito que nos conforta muito em relação ao nosso Deus. Em segundo lugar, eu aprendo aqui que o nosso Deus não é um general despreocupado com famílias. Deus não é um general que não se preocupa com as famílias dos seus soldados. Esse é outro pensamento errado, errôneo, que se tem em relação a Deus, especialmente por parte da família de crentes. Muitas vezes a família de um crente diz que agora que ele virou crente, ele não quer mais saber da família, né? Ele não se importa mais com os pais, ele não quer mais saber dos irmãos. Muitas vezes essa é uma acusação que se faz, como se fosse Deus que ensinasse o crente agora a desprezar a sua própria família, quando na verdade é o contrário. Deus, em vários lugares da Bíblia, Ele mostra que Ele se importa sim com todas as famílias da terra. O exemplo disso é a palavra que Deus deu a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. Olha, um texto central da palavra de Deus. É o texto do chamado de Abraão. Diz assim:
Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão ainda, não tinha nem mudado o nome dele. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora olha o final: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Qual era a intenção de Deus ao chamar Abraão? Qual era a intenção de Deus ao criar a nação de Israel? Qual era a intenção de Deus ao enviar o seu Filho Jesus Cristo? Era que não apenas os indivíduos, mas as famílias da terra fossem abençoadas. Essa é a intenção de Deus. Nós não temos um general que não está nem aí para a nossa família. Nós temos um general que ama não apenas o soldado, mas também a família do soldado. É verdade, irmãos, que às vezes acontece da família se dividir por causa da fé. A palavra de Deus, inclusive, nos orienta acerca disso, né? Jesus diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, porque eu vim dividir o pai e o filho, né? A mãe e a filha, e por aí vai. Nós sabemos que muitas vezes a fé separa famílias. Eu conheço irmãos cuja família se separou por causa da fé, porque um se converteu e a outra pessoa não queria que seguisse os caminhos de Deus, e por isso a família se separou. E a Bíblia diz que se isso tiver que acontecer, o crente tem que estar disposto a perder a própria família, como Martinho Lutero canta no Castelo Forte: se temos que perder família, bens e mulher, e embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Se isso fosse preciso, o crente deveria estar disposto a perder qualquer coisa por amor a Jesus. Porém, temos que entender, irmãos, que esse não é o desejo de Deus, né? Deus não quer, não tem prazer que isso aconteça. Se for necessário acontecer, que aconteça com qualquer família. Mas não é esse o propósito original de Deus. Que Deus quer que toda a família se converta e sirva junto a Ele. Mas, se isso for necessário, que aconteça. Em terceiro lugar, eu aprendo aqui sobre Deus, que o nosso Deus não é um general desinteressado em pessoas. Quem aqui nunca, na sua vida, já achou que Deus era egoísta? Quem aqui nunca achou que Deus era ciumento, que Deus era preocupado apenas com Ele mesmo, né? Eu já pensei isso, infelizmente. Na minha época de descrente eu já pensei: rapaz, Deus é muito egoísta, só quer que as coisas sejam feitas para Ele, do jeito dele, né? Deus não se interessa pelas pessoas, não. Eu já pensei isso. E às vezes essa é uma acusação que se faz em relação a Deus, que Deus não é interessado em pessoas. Mas aqui, irmãos, nós vemos exatamente o contrário. Nós vemos um Deus interessado na felicidade das suas criaturas. Ele ordena que o homem fique em casa e que promova o quê? Felicidade à sua mulher. Olha um Deus interessado em pessoas. Jesus diz, inclusive, que esse foi um dos motivos por que Ele veio a este mundo. Ele diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Esse foi um dos propósitos pelos quais eu vim. Eu vim para que vocês vivam. Eu vim por causa de vocês, para que vocês tenham vida, e uma vida em abundância. O que isso significa? Não é riqueza, não. Vida em abundância significa uma vida que é transformada em todas as áreas. Abundância ali significa tudo ao redor. Deus quer transformar a nossa vida não apenas em algumas áreas, mas em todas as áreas. É isso que significa vida em abundância. Então,
Nós vemos aqui um Deus que se interessa em pessoas. E sabe o que é mais impressionante? É que a pessoa em quem ele se interessa aqui é uma mulher. É a mulher, o sexo desprezado por muitos, inclusive naquela época. Isso nos leva a outra lição que eu aprendo aqui com o nosso Deus. O nosso Deus não é um general desprezador de mulheres. Essa palavra não existe, eu inventei agora. Desprezador de mulheres. Essa não é outra acusação que é feita sobre o Deus da Bíblia e sobre a Bíblia de Deus? Ah, mas a Bíblia é um livro machista. A Bíblia é um livro que pisa nas mulheres. A Bíblia é um livro que despreza as mulheres. Irmãos, essa é uma ideia que só se tem de longe da Bíblia. Quanto mais longe você estiver de alguém, menos você vai entender esse alguém. Quanto mais longe você estiver da Bíblia, menos você vai entender a Bíblia. Mas quando você se aproxima, por exemplo, de Deuteronômio, e você começa a estudar as leis, você vê pelo contrário, a Bíblia protegendo a mulher, o sexo frágil, a Bíblia dando direitos para a mulher, a Bíblia dizendo, por exemplo, como nós vimos no passado, que o homem que se aparta da sua mulher, manda a mulher embora, ele não pode depois tê-la de volta. Para quê? Para que ele pense muito bem sobre o que vai fazer, né? Em relação a essa mulher específica. Então, o nosso Deus é um Deus que não despreza nem as mulheres, não despreza crianças, não despreza órfãos, não despreza viúvas, não despreza o estrangeiro. Aqui mesmo nesse capítulo, Deuteronômio 24, nós vamos ver leis sobre órfão, viúva e estrangeiro. As pessoas mais frágeis de Israel são aquelas que Deus mais protege, inclusive as mulheres. Então, irmãos, essas são 4 lições que eu aprendi sobre Deus e eu queria compartilhar com vocês. E eu queria também ver com vocês que, sendo o nosso Deus assim como nós vimos agora, nós também devemos ser assim. Que tipo de pessoas nós devemos ser? Primeiro, se o nosso Deus não está desesperado por soldados, nós também não devemos estar. Muitas vezes, irmãos, inclusive em apelos, a ideia que se tem é que Deus está precisando de pessoas, né? A ideia que se tem, às vezes, em mensagens, em músicas, em apelos, em finais de culto, é que Deus é um coitadinho, que precisa que você o aceite, para que ele não durma triste essa noite. Irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que não é por causa dele que ele nos chama, é para o nosso bem. Quem precisa de Deus somos nós, não é ele. Então, muitas vezes nós achamos que determinada programação, determinado evento só vai funcionar se fulano de tal comparecer, né? Se fulano de tal ajudar. Ai de nós, se não for fulano, se não for cicrano. Mas a questão principal é se Deus vai estar presente ou não. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós não temos que pregar para todas as pessoas e devemos incentivar todos a servirem a Cristo. Não, devemos. Vamos pregar para todo mundo, vamos incentivar todo mundo a trabalhar para Deus, mas vamos fazer isso pelo motivo certo. Não vamos dizer para as pessoas: aceite Jesus porque Ele precisa de você, venha trabalhar para Jesus porque Ele precisa de você, porque Ele não precisa de mim, de você. Vamos evangelizar? Vamos chamar as pessoas para trabalhar? Vamos, mas vamos dizer para elas qual é o motivo para isso. É porque você precisa dele. Se você não tiver ele, você vai perecer eternamente.
Se você não se levantar para servir a Ele, Ele vai cobrar de você e o resultado não vai ser bom. Então vamos fazer, irmãos, a coisa certa pelo motivo certo. Se o nosso Deus não depende de ninguém, nós temos que entender que a obra vai ser feita com Ele, com os recursos que Ele providenciar para nós. Nós vamos fazer a nossa parte e vamos deixar o resultado com Ele. Amém? Se o nosso Deus não é desprezador de famílias, nós também não devemos ser, especialmente da nossa família, né? Aqui nós aprendemos, irmãos, que a nossa família, a Suene vai gostar disso, que a nossa família deve ter a nossa primeira atenção. A nossa primeira atenção deve ser da nossa casa. O texto não nos ensina que a família deve ser a nossa única atenção, porque o texto não diz que fulano de tal nunca mais vai para a guerra, ou que ele nunca vai guerrear as guerras dos outros, ou que ele nunca vai sair de casa. Lá diz durante um ano, ou seja, é o primeiro momento, tem que ser um momento especial. Mas lá não diz nunca mais você precisa ir para a guerra, não. Um ano depois ele tinha que ir para a guerra. Então, irmãos, infelizmente hoje nós vemos crentes que entenderam errado a palavra e agora só se preocupam com a sua casa. Você já viu alguém assim? Só se preocupa com a sua família, não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para servir a Deus. Então isso é um extremo no qual nós não devemos ir, né? Também a família não deve estar acima de Deus, também não é por aí. A Bíblia nos ensina que deve ser a primeira atenção. Isso é algo muito fácil de esquecer, por conta dos trabalhos, né? Nós acabamos trabalhando tanto que temos a tendência de esquecer da nossa família. Que isso nos leve a refletir. Em terceiro lugar, se o nosso Deus não é desinteressado em pessoas, nós também não devemos ser. Pelo contrário, nós temos aprendido em Deuteronômio que pessoas estão acima de coisas. Pessoas são mais importantes do que objetos, do que dinheiro. Precisamos estar dispostos a perder dinheiro para não perder pessoas, porque isso é algo que muitas vezes nós só entendemos com detalhes demais. Estava escutando um filósofo brasileiro muito conhecido dizer que quando pessoas ricas, poderosas estão morrendo, elas não pegam na mão do médico e dizem: me dê mais um tempo porque eu quero ganhar mais dinheiro. Ele disse que os médicos, os pacientes ricos, poderosos, seguram na mão do médico e dizem: me dê mais tempo porque eu quero aproveitar mais a minha família. Me dê mais tempo porque eu quero me envolver mais com obras de ajuda ao próximo. Me dê mais tempo porque tem um familiar meu com o qual eu não falo há muitos anos e eu preciso me acertar com ele. É no final da vida que nós entendemos, muitas vezes, tarde demais, que o mais importante são as pessoas e não as coisas. Deus nos ensina isso, inclusive em Deuteronômio capítulo 24, verso 5. Que assim não seja, que hoje mesmo nós possamos entender isso, antes que seja tarde demais. E em quarto e último lugar, se o nosso Deus não é desprezador de mulheres, nós também, a igreja também não deve ser. Eu sei que infelizmente, irmãos, existe um movimento extremista chamado feminismo. E o feminismo, ele nem sempre foi errado como ele é hoje. As mulheres já lutaram por direitos justos no passado. Mas infelizmente o feminismo tem se transformado em algo totalmente negativo, ensinando até a não necessidade do homem. E aí nós vemos um movimento extremo como esse, o feminismo, e se nós não tivermos cuidado, nós vamos para o outro extremo, que é o machismo. E ambos são condenados pela palavra de Deus.
As mulheres precisam dos homens e os homens precisam das mulheres. Que assim seja nas nossas casas, que assim seja nos nossos trabalhos e que assim seja nas nossas igrejas. Que possamos valorizar o sexo feminino como Deus nos ensina a valorizar. Eu não sei que lições você tirou para a sua vida, mas eu tirei várias. Possamos colocar em prática, possamos entender o que Deus é e o que Ele quer que nós sejamos. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, obrigado mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra. Um versículo tem tanto a nos ensinar acerca de quem o Senhor é, como o Senhor nos trata, o que o Senhor planeja, o que o Senhor valoriza, como também tem a nos ensinar acerca de quem nós somos ou devemos ser. Que possamos sair daqui, Senhor, com lições valiosas, importantes, tendo sido aprendidas e principalmente, Senhor, colocadas em prática antes que seja tarde demais. Abençoa cada um de nós, continua nos instruindo, continua nos aperfeiçoando, Senhor, porque reconhecemos que ainda somos incompletos, ainda somos imperfeitos, mas agradecemos pela Tua paciência e especialmente a Tua palavra e o Teu Espírito que vem a nos completar. Abençoa o Teu povo, abençoa este dia, esse alimento que vamos ter agora e os cultos que teremos logo mais, à tarde e à noite, que tudo seja dirigido pelo Senhor e para o Senhor. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos, que Deus os abençoe.